para abrir a nossa primeira edição da Mostra Audiovisual, Leandro Ramos e Raul Schecker, do Choque de Cultura. Obrigado por ligar meu microfone, Leandro. Você é muito gentil, cara. Primeiramente, boa tarde a todos os amantes da 7ª Arte de Brasília que vieram assistir a gente aqui hoje. É um grande prazer estar aqui. E a gente vai... Simone, o microfone do menino aqui não está funcionando. Ele está com dificuldade. Resolveu aí? E é isso, a gente vai vir aqui trocar uma ideia. E a gente já vai começar abrindo para pergunta. Mentira, a gente não vai fazer isso. A gente vai, durante um tempo, ficar num esquema meio esquizofrênico aqui, falando sobre coisas que ninguém perguntou para a gente. Mas, mesmo assim, a gente vai falar. E... O que você quer falar, Leandro? Fala para mim. Como é que está seu coração? Estou vendendo um PlayStation 3 aí. Se alguém quiser comprar. Não, a gente pensou aqui, na verdade, assim, palestra é um negócio que dá uma assustada, né? A gente pensou de falar um pouquinho, a gente pode combinar isso aí entre a gente. Porque palestra parece que a gente vai querer ensinar alguma coisa, a gente não vai querer ensinar nada para vocês. Até porque vocês não tem vieram um aqui jeito... com a intenção de aprender alguma coisa. Estão fodidos. Sinto muito. Até porque não tem um jeito certo de fazer as coisas. Assim, acho que isso a gente pode combinar entre a gente quer abrir para pergunta e tal. A gente pensou de falar um pouquinho da Quase, assim, como começou, tal, de onde vem a Quase, tudo que a gente faz, essa gênese do choque e tal, e depois abrir para perguntas. E aí vocês perguntam se vocês quiserem, vida pessoal de Raul, enfim. Se alguém discordar dessa ordem e tal, faça sua própria palestra, porque aqui a gente vai fazer o que a gente quiser. Quer contar um pouquinho da Quase, Raul? Tipo... Posso? A Quase ela é um grupo de humor, né? E hoje a gente trabalha em várias coisas, em vários programas de TV e tal. Mas começou em 2002... ali na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, um grupo de amigos resolveu lançar uma revista. Na época era uma revista que tinha quadrinhos e textos de humor. Então a nossa origem é bem de roteiristas, de humor mesmo. Então antes de a gente começar a fazer audiovisual, a gente já escrevia bastante e tal para a revista, tanto roteiro para quadrinho quanto texto também. Aí lá mais ou menos em 2008, a gente começou a fazer as primeiras experiências com vídeo. Porque na época eu já trabalhava com vídeo, o Juliano também. Aí a gente, vamos tentar fazer alguma coisa nessa linha de adaptar o que a gente faz no impresso e tal para os vídeos. E gradativamente a gente foi abandonando o impresso e tal, porque era bem complicado, cara. Imagina, se a gente viesse aqui lançar a revista, a gente não, por exemplo, a gente não viria só a gente, igual a gente está aqui, viria a gente, mais uma mala que parecia uma mala de tijolos que a gente tinha que carregar, que era tipo com as revistas e tal. Então, basicamente, a gente migrou para o vídeo para a gente não ter que carregar peso. Mas uma coisa que é legal falar é que o Daniel Furlan, ele era absolutamente contra isso. Ele não queria fazer vídeo de jeito nenhum, porque ele acreditava que o futuro era o quadrinho. Isso é verdade. O Raul conta que ele arrastou o Daniel para frente da câmera. Não, foi sim, foi meio que... A gente combinou, vamos fazer uns vídeos aí e tal. O Daniel foi muito, muito contra. E quando o Daniel é contra alguma coisa, a melhor coisa a fazer é ignorar ele completamente e continuar fazendo as coisas que em algum momento ele vai ser a favor, mesmo continuando sendo contra. E aí, eu lembro que o primeiro vídeo que ele fez, cara, acho que foi o Seu Zezinho, um vídeo e tal. E lembro que a gente se reuniu para escrever o roteiro e tal, no início sem ele. Aí a gente convenceu ele a ir na reunião de roteiro e tal, aí ele escreveu junto também. Mas no dia de gravar foi meio um lance, e aí, cara, você pode me dar uma carona até tal lugar ali e tal? Aí ele chegou de carro, eu tava com equipamento, eu e o Juliano, a gente levou ele para um mato lá, gravou. Já tinha um figurino ali já também, aí bota essa parada aqui rapidinho, veste essa roupa aqui. Aí ele gravou e tal. Mas foi o primeiro vídeo que deu uma viralizada, cara. Foi esse do Seu Zezinho que ele fez, e foi... Aí depois disso ele falou, acho que ele... Acho que até hoje ele é contra fazer vídeo, mas ele continua fazendo, porque acho que ele não deve saber fazer outra coisa. Aí depois, enfim, aí a Quase já existia,
Eu e Caíto, eu não conhecia ainda o pessoal lá da Quase. Eu e Caíto, a gente fazia o Larica Total, que era um programa de humor no Canal Brasil. E aí, na mesma produtora que a gente fazia o Larica, o Arnaldo Branco estava fazendo uma série dele para a MTV, que era Overdose. E aí ele descobriu a galera da Quase por causa desses vídeos no YouTube e chamou o Raul, Labanca, Daniel e Juliano, né? Para fazer todos os personagens da série dele. E aí eles começaram a colar lá na produtora tal, e a gente estava produzindo a última temporada do Larica. E aí a gente chamou, na hora se identificou com as paradas que eles escreviam, tal, ficamos numa de, temos que trabalhar junto, fazer alguma coisa, e a gente chamou o Daniel para fazer uma participação num episódio do Larica, que foi a primeira coisa que o Daniel fez na TV. Eu não sabia disso, eu soube outro dia. E aí a gente se reuniu, acabou a temporada do Larica, tal, acabou a Overdose, e a gente começou a trazer ideia para a mesa do tipo, todo mundo tiver ideia, traz aqui, vamos tentar produzir alguma coisa. A gente não fez nada com isso, não produzimos nada, mas aí, a partir desse encontro, os meninos já estavam na MTV, o Juliano e o Daniel e tal, Raul, e aí eles fizeram o último programa do mundo e usaram muito texto do Caíto também, tal. O Caíto foi escrever com eles, e aí meio que a gente foi aos pouquinhos se metendo na Quase, assim. Aí depois a gente escreveu o 10º Andar juntos, que era uma série também no Canal Brasil de ficção, e aí veio esse convite do Omelete para a gente fazer um programa de humor. Muito por causa do Falha, eles chamaram o Daniel e Caíto lá e falaram, a gente quer fazer um Falha de cinema. E aí eles falaram, vamos fazer outra coisa, em vez de fazer o Falha, tal. E aí Daniel lembrou que eu e Caíto a gente tinha esse piloto, que era o Julinho da Van Talk Show, que era um Manhattan Connection de motorista de van, que não falava de cinema, falava só de van. E ele tinha se amarrado, tal. Era meio diferente, porque a gente gravava com aquela câmerazinha da Apple, que distorce o rosto, tal. Cada um tinha um rosto meio desfigurado, assim. O Julinho tinha uma vozinha. Ele era meio tarado, ele só queria saber de mulher. Ele ficava, não, a mulherzinha, botar a mulherzinha na van, tal. E ele apresentava esse programa. E os caras ficavam discutindo negócio de van, sabe? Sei lá, tem uma cena que é a minha predileta do piloto, que é o personagem do Caíto, que não era Rogerinho, era Bernardo do Ingá. Ele falava assim, não, o problema de trabalhar com van é que a sociedade não dá tranquilidade para a gente trabalhar. Outro dia eu atropelei uma criança, ela ficou presa ali entre o para-choque e a roda, e eu não sabia, a sociedade não me dava tranquilidade para eu saber se eu tinha que ir para frente ou ir para trás, dar ré. Aí fica um silêncio assim, aí alguém pergunta, eu acho que é o personagem do Bruno Medina, que fazia com a gente na época, e aí você fez o quê? Aí ele falou, meti uma primeira e saí fora. Sorte que eu fui para o lado certo, se eu vou para o lado errado, meu amortecedor. Então tinha essa parada. Aí a gente falou, vamos levar esses caras para esse universo de cinema, tal, dos caras falar de cinema, porque tinha um trechinho do piloto também que eles falavam de cinema, e o personagem do Caíto falava que alguém perguntava se ele tinha visto o Homem-Aranha, e ele achava muito complexo. Não, Homem-Aranha é muito complexo, muita ação. Tem aquele Octopus lá, tal. Aí a gente falou, vamos fazer essa parada de cinema. Aí, como a gente já morava em São Paulo, Caíto estava vindo morar em São Paulo, Daniel já morava, Raul já morava, a gente fez com a galera da Quase, né? Aí entrou Raul para fazer Maurílio e saiu o Felipe Abraão, que fazia o Larica com a gente, e o Bruno Medina, que é o tecladista do Los Hermanos, que fez o Julinho da Van. E aí, enfim, assim nasceu o Choque, essa doideirinha. E como vocês conhecem hoje. Você quer abrir para pergunta, de repente? Não, acho que falar um pouco do processo, né, de como... Será que alguém está interessado em saber? Vocês querem saber como a gente faz o Choque? Então tá. É uma boa ideia. Primeiro, a gente não vê os filmes, a gente vê só os trailers. Porque, o filme é muito longo, galera. 2 horas de filme, imagina. E a gente é meio burro também, porque assim, a gente tentou ver um filme, mas a gente escolheu o 2001. Tem, 3 horas de filme com 2 intervalos, sei lá. Ia assistir depois do almoço. E todo mundo dormiu. Dá um sono. E, basicamente, a gente assiste os trailers. E só de assistir os trailers, bicho, a gente já começa a falar um monte de coisa e já vai anotando ali e tal. E acho que a nossa principal arma ali na hora de escrever o roteiro é a nossa própria burrice, assim. Porque às vezes a gente vai vendo uma parada, assim, igual a gente vendo o trailer do Plano Real, alguém olha para um lado e pergunta, caralho, na época do Itamar, quem era o presidente? Aí o coleguinha roteirista já fala assim, aí, anota isso aí no roteiro. Aí fala, é basicamente isso.
E aí a gente Não, vai... e nesse momento alguém falou, não, era o Collor. Isso em Brasília deve ser tipo uma... Porque em Brasília a galera sabe A quem é galera presidente. sabe, as pessoas são politizadas. É todo mundo filho de deputado aqui, ó. Se não é deputado, é desembargador ou milico. Tem que tomar cuidado aí. Então, gente, vocês são todos muito lindos. Desculpa ter falado isso. Enfim, não, mas vamos voltar ao processo, senão fica loucura. A gente faz assim, a gente encontra, somos 8 pessoas escrevendo, né? Tem o Pedro Leite também, que é o maior roteirista do Brasil hoje, é Pedro Leite, The Magic. O Juliano, que é o Juliano Henrico também, que faz o irmão do Jorel, da Quase e tal, ele escreve. O Fernando... Alô, Brasil, voltei. Fernando Freire, que dirige, também escreve. Então a gente assiste, aí tem esse processo. A gente assiste, tipo, o trailer... Davi Benincá, o poeta depressivo, o poeta de sunga. E a gente fica assistindo primeiro, assiste umas 3 vezes o trailer, assim, e fica anotando as doideiras, assim, que vai saindo, e meio sem pensar muito. Aí, depois disso, a gente distribui entre a gente, todo mundo que escreve faz texto final também, pega esse resumão assim, de ideias por tópico, por filme que a gente vai falar, e vai para casa transformar isso num roteiro, assim. Porque muitas vezes a gente tem ideia e não é já para o personagem, sabe? A gente vai tendo as ideias, depois identifica assim, isso aqui é mais Julinho, isso aqui é mais Renan. Todo mundo escreve para todos os personagens. Eu escrevo para a Maurília, escrevo para a Julinho e tal. Tem uma pessoa responsável pela redação final. O nome disso é redação final. Redação final, a texto pessoa final. Que escreve por último. Por isso que é final. Aí... E é redação porque ela escreve. E é final porque é a última coisa que ela vai escrever. Eu já tinha falado isso. E aí, cara, essa pessoa traz esse texto, aí a gente começa a fazer leitura e ajustar, assim, a partir desse texto final, que na verdade não é final, porque a gente lê junto e tal, e muda tudo de novo, aí tem o final 2, versão revisada. Não, mas tem que dar um ponto final e falar, galera, agora é redação final, senão o pessoal escreve para sempre. O vídeo já está pronto e o pessoal ainda está escrevendo. Aí quando tem a versão final, agora vai, a gente começa a fazer leitura. E aí, muitas vezes, na leitura, pinta uns improvisos, assim, que a gente não tinha pensado, tal, e a gente incorpora. E aí, quando a gente vai gravar mesmo, e isso é engraçado, porque as pessoas acham que é muito improviso, né? Que a gente chega lá e vai falando essas doideiras da cabeça na hora. E não é, assim, sei lá, 85%, 87%, talvez, é roteiro, assim. Que precisão, hein? Eu sou muito preciso nas minhas análises. E aí, é tudo roteiro, assim. Na hora, o que sai de improviso, assim, é pouca coisa. Sei lá, tipo, aquele urso do Daniel, que é o clássico do... Sabe o que é a cultura de urso? Aquilo lá não estava no roteiro. Ali foi só a genialidade do Daniel, que, tipo, dá uma banda na gente, você fica do lado dele falando com aquela boquinha, você fala assim, caralho, não posso rir, não posso rir, não posso rir. É foda. É foda, e quando é um improviso ainda por cima, né, cara? Pô, eu lembro daquele momento... Foi o que? Piratas do Caribe? Que tem uma discussão dele, de Maurílio e Renan, que Maurílio fala que o Geleia do Caça-Fantasmas, ele voa abaixo. Aí o Renan manda igual uma galinha. Isso também era improviso. Brother, isso, meu irmão. E como é que você fica em cena, bicho, com essa porra? Como é que você não ri? É difícil. O Daniel é muito fala, gênio. Meu irmão, eu quero muito rir, só que se eu rir eu vou estragar a porra da cena. E normalmente a primeira, né, quando acontece assim, é a mais engraçada. Enfim, aí... Normalmente esses momentos de improviso são porque a gente conhece tão bem o texto, que a gente já escreveu, já estudou a parada e chega lá e é fácil manter a seriedade. Mas quando rola um improviso, assim, é meio complicado, assim. Aí, enfim, a gente tem o Omelete, que é, enfim, quem viabilizou a primeira temporada e tal, eles ajudaram a gente, porque a gente também não tinha muito conhecimento. Eu sou nerd, mas eu sou um nerd de uma outra escola, assim, não era um nerd muito do cinema. Eu era um nerd do RPG, muito pior. E aí eles ajudam a gente com os temas, assim, eles têm as datas de lançamento de todos os filmes, tal. Aí a gente olha para aqueles, mandam uma lista gigantesca, a gente olha porque pode ser legal. E aí soma as coisas que a gente queria falar, tipo, sei lá, o plano real eles não sugeriram, mas quando a gente viu aquele trailer, a gente falou, pô, talvez seja legal falar dessa comédia aí. E aí a gente sugere outros temas, a gente tem total liberdade, assim, o Omelete tem zero ingerência sobre a parada, eles realmente acreditam muito na nossa loucura, assim, então a gente faz o que a gente quiser. Aí a gente pensa a temporada e grava já pensando mais ou menos quando vai cair o quê e tal, e tem uma... Sei lá, fora isso que a gente recebe do Omelete, a gente tem uma lista gigantesca de coisas, de filmes tal, que a gente queria falar e que precisam ser falados. Tipo, sei lá, O Grande Dragão Branco. A gente não falou, mas precisa falar desse filme.
Então, assim, é muito orgânico e é muito... Ô, tá querendo dar uma banda aí, hein, operador? É muito orgânico e a gente pode falar o que a gente quiser, tal. É muito livre, assim. Tipo, é muito bom poder fazer uma parada que a gente acredita e que a gente pode fazer do jeito que a gente quer, assim. Não, aproveitar aqui, falando sobre coisas que a gente está fazendo, que a gente está escrevendo, isso a gente está escrevendo um livro do Choque de Cultura. No final do ano... Já está na metade. Já... Então, esse é um projeto possível. Você não quer ler, né, bicho? Mas vai ter que ler, porque o filme vai ser diferente. Eu vou fazer um audiobook para você. Só para você. Eu acho que pela questão de dicção, talvez seja melhor a gente lançar um audiobook by Renan. Caralho, Porque sim, seria muito mais bonito. Mas sim, cara, a gente quer fazer um filme do Choque. A gente vai começar a escrever e tal, vai entrar em desenvolvimento ainda, mas é um projeto bem possível e que... Está em desenvolvimento significa que a gente não fez nada ainda. Está desenvolvendo. Não, mas é verdade, a gente já conseguiu um apoinho aí para escrever o filme e tal. E vai rolar. Tudo bem, vai perder um grande filme, porque vai ser ação pra caralho. A gente vai caprichar nesse trailer. Porque a gente respeita quem assiste só o trailer também. Não estamos aqui para criticar, não precisa ver. A gente vai fazer igual. Eu não sei se tem um outro microfone aí. Eu não sei se você quer falar mais de alguma coisa sem ser perguntado. Você não gostou desse microfone? Não, para abrir para de repente a galera perguntar coisa. Não, eu queria dizer sobre o livro ainda. Pô, deixa eu fazer a propaganda direito. Faz a propaganda, desculpa. Provavelmente no final do ano, Natal. Então, ó, que época boa. Vocês vão ter que comprar presente para alguém. E vai ser baratinho, hein, gente? Não vai ser livro caro, não. Alguém que vocês gostem, alguém que vocês não gostem também. E a gente vai fazer um livro basicamente de resenhas de filmes. A gente ainda tem o nome, pode falar o nome, Leandro? Pode falar o nome. A gente não sabe o número de filmes. Fala então o nome. Mas são X filmes. Por enquanto está em 50, eu acho, 60. 60 filmes para ver enquanto dirige. E aí são resenhas dos pilotos. Cada piloto resenha um filme e tal. Tem uma biografia dos pilotos no início, tal, que a gente já estava escrevendo. E aí vocês vão conhecer a vida de Rogerinho, a vida de Julinho e tal. Julinho começou trabalhando de representante da Romanel, que é um representante chapeado aí de qualidade. Enfim, e tem essas resenhas de filmes que são os pilotos, cada um assistiu um filme, quer dizer, cada um assistiu tipo 20, sei lá. E eles comentam os filmes, tá? Os melhores filmes que eles mais gostam, ou que eles mais odeiam também, porque a gente aqui não tem preconceito, a gente fala de coisa que a gente não gosta também. A gente está com o microfone a postos aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Quer dizer, cada um de uma vez. Aqui, ó. Lady Murphy, estava lá atrás. Pode. Quanto mais você perguntar, melhor para a gente. Oi, tudo bom? Primeiramente, eu ouvi e vi, né, a entrevista no Pânico. E eu vi que vocês estavam nitidamente desconfortáveis, tanto a galera do Pânico quanto vocês, com essa história do novo humor, né, porque a gente sabe que o humor do Pânico ainda é aquela coisa de lidar com o preconceito. É sempre lidar com as minorias, né? E como que vocês reagem a isso? Na entrevista eu ouvi e eu gostaria de saber aqui como vocês lidam com isso, né? Sobre não ofender, que hoje em dia é o mimimi e tal. E a segunda pergunta... Não, vamos na primeira. Tá bom. Calma. A gente responde a segunda. Não, assim, eu vou falar um pouquinho, Raul vai falar um pouquinho, a gente pensa meio parecido. Mas eu falo se eu quiser. Tá. Se eu não quiser, eu não falo. Eu vou falar um pouquinho, Raul, se quiser, vai falar um pouquinho. Assim, primeira coisa eu não acredito muito nessa parada de novo humor, velho humor, assim. Eu acho que é engraçado ou não é engraçado? Sei lá, Monty Python tem 30 anos, sei lá, 40 anos, e é engraçado até hoje, e eu não acho ofensivo e tal. A parada lá, cara, é que é difícil lidar com imbecil, né? Tipo... Assim... A sensação que eu tive lá foi assim, sei lá, eu tenho um tio muito reaça, que é meio aqueles caras lá, sabe? Que é uma parada assim, você tem que ter paciência, não adianta retrucar, não adianta bater de frente. Porque assim, tem uma parada que
Não adianta eu chegar lá e esculachar esse cara, porque ele não vai mudar de ideia porque eu tentei esculachar ele. Vai ficar mais puto ainda e vai ficar mais reaça ainda. Então, assim, eu acho que é muito a parada de você tem que dar uma rebolada. Não é rebolar no sentido figurativo. Eu acho que é meio amor mesmo, sabe? Tipo, é difícil pra caralho você, sei lá, ter paciência e tentar explicar. Porque o que você tem que fazer é tentar explicar de um jeito mais carinhoso mesmo, assim, sei lá, pra pessoa te ouvir. Porque na agressividade não vai mudar ninguém, né, cara? Tipo... Óbvio que a gente tem que reagir a coisas extremas, não é isso que eu estou dizendo, mas eu digo especificamente isso, que é um cara que é um tiozão, que é famoso e fala para a maior galera, tipo, não adianta eu ir lá e fazer um circo e bater de frente, porque primeiro o cara realmente é imbecil, tipo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu acho isso, assim, tem que ter paciência, e eu lidei como eu lido com meu tio, assim, que faz a piada do pavê, sabe, tipo, sei lá, tem que ter paciência. Eu lidei também do jeito que eu lido com a minha família, que é brigando. Não, cara, primeiro que eu acho que a questão lá foi meio que... Não sei, pelo menos se eu vou num programa e alguém está falando uma parada que eu acho que é uma ideia errada, a pessoa está falando merda, eu acho importante dizer que eu não concordo com aquilo. Que se eu estou ali, meio que se eu não falo nada, eu estou passando pano, né? Para aquela parada ali que está acontecendo. Outra parada é toda... Depois que aconteceu o que rolou o programa, a parada deu uma... repercutiu de um jeito que eu achei um pouco merda. Porque meio que uma galera tentou colocar a gente num lugar que não é o meu lugar. Por exemplo... Essa questão do o humor que não ofende ninguém, assim, isso para mim nem existe. Eu me ofendo o Raul direto, inclusive, no Choque. Pô, isso para mim não existe, assim, porque primeiro que qualquer pessoa, não só artistas, mas qualquer pessoa, pode acontecer de eu falar alguma coisa aqui que ofenda alguém. Eu não tenho controle sobre o que vocês sentem, sobre o que o público sente, se ele se ofende ou não. Então, acho que fica um pouco nessa de humor que não ofende ninguém. Eu falo, tipo, caralho, não. Porque, primeiro, nem é minha intenção fazer uma parada inofensiva. É muito pelo contrário, assim. Exatamente. É um pouco a questão, por exemplo, do Carioca lá, que eu mais diretamente falei, quando ele dizia aquilo, tipo, não, então eu não posso chamar de traveco e tal. Tipo, ele tá lutando pelo direito dele de ser babaca. Aí você fala assim, bicho... Tipo, pra quê? Que sua vida vai mudar? E, tipo, se você chamar a pessoa de mulher, se ele é um cara que é uma mulher trans e ele se identifica com uma mulher e quer se chamar de mulher, caralho, o que vai mudar a tua vida, bicho? Tipo, não, eu tenho direito de ser babaca. Eu falo, pô, beleza, não seja um babaca. Ele está se dando bem nisso aí. Ele está conseguindo. Mas não está dando palestra aqui no CCBB. Mas, cara, o que eu fico mais bolada ali na situação é que não era nem... os caras não estavam fazendo nem piada, brother. Sacou? Porque eu jamais vou ser o cara da patrulha, assim, que vou chegar no trampo de um colega e falar, pô, você não pode fazer isso, não pode fazer... Pô, o cara não estava fazendo nem piada, sacou? O cara estava sendo um babaca mesmo. E qual é a segunda pergunta? Era sobre o choque no Oscar. Como é que foi, assim, para vocês? Porque no final também deu para ver que vocês estavam bem cansados, assim. Como foi aquela experiência, assim, para vocês? O fato... Cansado é porque, pô, foi 5 horas a de gente porrada. tem uma expressão que é deu bilu, que é uma expressão que a gente usa. Deu bilu. É quando o cérebro deu bilu. Acho que é autoexplicativo. É bem. Não, assim, foi legal pra cacete. Mas, tipo, 5h30, né? Eu me senti correndo a São Silvestre com o corpinho que eu tô. É muito cansativo, assim. Mas, ao mesmo tempo... Tem um momento que a gente já está ali, sei lá, depois da primeira meia hora, você já está ali fazendo aquele personagem que você já até esquece quem é você, eu já estava falando daquele jeito lá. Tipo, quando acabou, eu estava trocando ideia com as pessoas, falando aquelas coisas de Julinho. Pô, entra num modo piloto automático, né? Que você chega em casa e você está falando daquele jeito também. Não, pro Daniel eu acho que é um pouco pior ainda, porque o Daniel tem que fazer aquela linguinha, tipo, ele não pode esquecer, é foda. Mas o Daniel também é o melhor ator do que eu, então é mais fácil para ele. Mas, assim, foi muito legal, cara. E eu nunca tinha feito nada ao vivo, assim. Acho que nem ninguém, né? Ninguém fez teatro, ninguém do show da Quase estudou artes cênicas e tal.
É todo mundo meio... Sorte das artes cênicas. Sorte das artes cênicas e dos teatros do Brasil. Mas assim, tem um momento que você entra no automático ali que já vai. E o que a gente fez para preparar assim, para a live, a gente já sabia que ia ser aquele tempo todo. Então a gente pensou em mini sketch, que foi o que a gente escreveu, porque a gente, como não sabia quem ia ganhar, a gente pensou algumas coisas do tipo, sei lá, se forma da água ganhar, o que a gente vai falar, tal, mas poucas coisas disso, do prêmio em si. E pensou na nossa dramaturgia lá das coisas que iam acontecer nessa saga deles, do tipo, eu atropelar um ciclista, depois a gente matar esse ciclista, depois o Rogerinho arruma um caixa eletrônico, a gente tenta abrir o caixa eletrônico. A gente roteirizou essas coisas para ficar usando lá durante a live, para encher linguiça mesmo, enganar vocês. E, enfim, funcionou bem para a gente. E ano que vem a gente vai fazer de novo, 5h30 de novo, e vai ser de novo no fim da temporada. A gente deve voltar em dezembro ali, aí faz 12 episódios, eu acho, ou 9, ou 10, sei lá. E aí, depois do último episódio, uma semana depois, entra o Oscar ao vivo. E vejam, porque, enfim, é foda fazer aquela porra lá, 5h30. O lance dos roteiros nessa live é mais uma linha, assim, para a gente tentar não se perder muito, porque a gente se perdeu de qualquer jeito. Mas meio que era uma linha, né? Tipo, pô, beleza, começa com o Renan sozinho, e umas coisinhas que iam acontecendo. E foi bem maneiro fazer, assim, porque meio que foi um exercício ao vivo, assim, de, pô, meu irmão, se vira aí, velho. E um aprendizado. Por exemplo, ano que vem eu vou começar a beber 2 horas depois de começar a live. Porque dessa vez eu comecei no início, quando chegou na metade eu falei, caralho, tipo, não dá para ir para casa dormir. Eu tenho que fazer mais 2 horas essa porra. E eu já tô bêbado. Mas eu acho que compôs bem o personagem. Pô, e tem um lance ali, né, cara? Porque era uma parada atrás, eram 3 câmeras. Ou 2? 3. E então, cara, tinha uma galera dentro de um quartinho muito pequeno. Fora a gente, né? Eram 6 atores, contando com o ciclista, que Davi fez, e o motorista de Uber, que Juliano fez. Então, fora isso, tinha umas 3 câmeras, o cara do áudio, o diretor, Pedro, que era o roteirista. E aquele rapaz lá que a gente não sabe até agora o que ele estava fazendo lá. Aquele rapaz de regata. Ele tinha um rapaz de regata lá que a gente até agora não sabe o que ele estava fazendo lá. Ele ficou morando uma semana lá na casa de Daniel. Não, e isso foi foda também, que quando saiu a live, alguém chegou pro Daniel e comentou assim, caralho, onde é que vocês arrumam essa locação trash? Aí o Daniel, é minha casa, bicho. Isso foi, ele ficou triste, assim, de falar, porra, parecia um cativeiro. Ele falou, porra, eu moro lá. E, pô, era um lugar pequenininho, cara, então, e como não tinha não era um estúdio, então a gente tinha que fechar todas as janelas e portas, né, para não vazar a parada da rua. Então foi faltando oxigênio no momento. E foi difícil raciocinar, e é importante raciocinar quando você está na frente da câmera. Então, para mim, naquele final ali, eu tava meio... Falei, caralho, velho, acho que eu vou fingir um desmaio aqui. Não, e foi foda, porque realmente tinha muita coisa, e é um negócio que é tipo... Alô? Por que só comigo, gente? É tipo um negócio assim, a sala é quase isso aqui, né? E aí tinha 3 câmeras, aí fio pra caralho. E eu tinha que entrar com o Davi no colo. E não esbarra na câmera. Com uma bicicleta. E com uma bicicleta na outra mão. Eu falei, porra, não tô malhando pra isso. E no teto, brother, tinha umas luzes. Leandro já chegou fazendo merda, batendo com a bicicleta na luz. Eu tenho esse talento. Enfim, mas foi foda. E a gente é fumante, a gente tinha que sair para fumar. Aí toda hora inventava uma parada. Aí a gente falava, não, vou ali fora resolver. Não, fica aí. A gente, caralho, eu quero fumar, deixa eu sair. E tá na cena, e você não pode... Aí você tem vontade de matar um amiguinho. Você fala, pô, eu tava indo fumar um cigarro. Você me chamou. Mas é delícia fazer. Eu queria ir ao banheiro. Não, peraí, vai estar tal coisa. Puta que pariu. Alguém mais aí? Aqui na frente do pergunta. Oi. Meu nome é Pablo, sou estudante de História e apresentei um trabalho sobre... Aqui. Beleza? Beleza, velho. Apresentei um trabalho sobre antropologia e história cultural e eu fiquei com a parte do cinema. Consegui pegar uma parte do choque de cultura, falar sobre os críticos do cinema. E aí... Tá certo, profissional. Que isso. Obrigado. E aí, para entrar na antropologia, eu falei sobre a teoria do choque de cultura do Kalervo Oberg. E eu queria saber se realmente o personagem do Maurílio sofre esse choque de cultura essa teoria do Kalervo Oberg. Eu sou muito ignorante, então... eu não tenho estudo para responder a sua pergunta.
O Raul se conhecer. Eu não consegui nem identificar o que era a palavra, se era uma palavra composta, se era o nome de um cara. De verdade. Desculpa. Não, desculpa eu devia ter estudado mais. Minha mãe me avisou pra caralho. Mas você sabe aí quem é esse rapaz aí, com esse nome aí? Cara, eu estudei muito e aprendi pouco. Então, eu não sei. Mas, cara, eu vi uma galera que fez... tem essa teoria, né, Essa Qual teoria o nome dele? falou aí. Peraí, eu vou aprender. Qual o nome dele? Kalervo Oberg, é um antropólogo canadense. Ah. Esse rapaz. E, cara, e toda pessoa que chega e fala, pô, quando a pessoa faz uma teoria linda sobre o nosso trabalho, assim, fala, pô, isso é isso é tal, é o rapaz lá do Canadá. Aí eu, cara, quando me perguntam, é isso? Eu falo, como é que eu vou dizer que não, Brad? Eu concordo com todo mundo também. Porque, porra, a gente sai como se, pô, meu irmão, os caras pensaram em um monte de coisa e tal, não. É igual a Quase faz Irmão do Jorel também. Todo mundo que da Quase escreve, todo mundo atuou em algum episódio e tal, que é a criação do Juliano Henrico. E tem um episódio que é daquela revolução, né, dos palhaços, sabe qual é? Alguém fez um vídeo mostrando as analogias e tal, e ninguém pensou aquilo, cara. A gente olhou e falou, caralho, genial! Mas não foi o que a gente fez. É muito louco, cara. Mas isso é muito lindo também, né? De bater em cada um de um jeito, assim. A gente percebe muito isso, assim, o público do Choque. 90% é uma galera muito massa, assim, que vem falar e tal. 10%... Os outros 10% é parente nosso. Então... É parente... Não, fica dividido ali. Parente e uma galera muito errada. Tipo, o que rola comigo direto, que o Julinho, ele é meio... Não é de direita, sei lá, mas ele é mais polêmico. O Rogerinho também. Então, sei lá, uma vez um cara chegou pra mim e falou, irmão, você e o Nando Moura... Eu falei, bicho, por que você tá me botando na mesma frase que esse merda? O que eu te fiz? Aí ele falou, não, pô, é legal pra caralho. Eu falei, pô, massa, mas assim, eu acho que você não entendeu a parada. Eu tô zoando esse cara aí. Aí ele falou, não, legal. Aí saiu assim meio triste, porque eu não era de direita reaça. Ele ficou triste comigo. Mas, assim, a grande maioria da galera bate na... Porque o Choque começou meio numa bolinha, assim, que era uma galera mais de audiovisual, assim, que curtia, amigos mesmo, tal, uma galera que fazia cinema e que achava engraçada a abordagem. E aí, aos poucos, ele foi saindo ali daquela bolha, indo para bolhas maiores. E aí, hoje em dia, sei lá, a gente conheceu um cara que era motorista mesmo, assim, de van a Vera. E o cara se amarrava, assim, ele se identificava muito. E aí, a gente foi até no Bial, o cara foi... E aí o Bial perguntou assim, qual tipo de filme que você gosta? Ele, mais ação, né? Açãozinha. A gente falou, caralho, acertamos, cara. Não, que foda. Aí ele falou, eu gosto de violência. Né? Eu gosto de violência. Ele falou essa frase, que podia ser muito uma frase de Rogerinho. Eu gosto de violência. Então, assim, é muito foda, porque realmente é uma galera muito diferente. Tem uma galera muito molecada, assim, de escola. Tipo, tem um vídeo de um moleque que deve ter uns 12 anos, e ele faz o primeiro episódio inteiro do Choque, ele faz todos os personagens, cara. É um negócio muito impressionante, assim, melhor do que eu, sei lá. E ele imita o Renan melhor do que eu, ele imita todo mundo melhor do que todo mundo lá. E é muito impressionante, é muito maneiro ver que é uma parada que tem camadas, né? As pessoas gostam por motivos diferentes e cada um saca uma parada, nuances, né? É muito lindo isso, cara, é muito maneiro. A gente respondeu a pergunta? Respondeu, né? Não, a gente deu uma enrolada no rapaz ali. Foi mal, irmão, a gente toma um chopinho depois na saída. Oi. Cadê? Mão. Opa, atrás dele. Vocês falam que vocês não querem fazer cair no rótulo do novo humor, se contrapor a esse padrão que vem na televisão do Pânico e tal, mas o trabalho de vocês é obviamente diferenciado. Claramente diferenciado. Claramente são atores. E, assim, o Choque de Cultura foi um espanto para a gente que viu vocês aparecerem mais do que estarem por trás do que a gente já via desde a época do Laric e dos fins da MTV, né, que foi lacrador, assim, a maneira como vocês acabaram com a MTV. Quer dizer, não foram vocês que acabaram. Foi Daniel e Juliana, a culpa é deles. Mas foram momentos muito sugêneres, né? Porque o Laric tinha uma liberdade gigantesca, o fim da MTV também dava uma liberdade gigantesca. E apesar do Pânico ser um tipo de humor que já está desgastado pra caramba e ainda vem reproduzindo filhotes meio destros aí em subprodutos,
a gente percebe que o produto de vocês, a maneira como vocês criam, tem uma certa dificuldade de chegar nessa TV aberta, né? E é um processo criativo muito acumulador. Dá para ver pelo que vocês falam, que vocês se juntam, saem colocando coisa e tal. E a impressão que dá é que a televisão é justamente o contrário. Assim, tira isso, tira aquilo outro, e acabam fazendo piada ofensiva com quem já é ofendido pela sociedade de uma maneira geral, e não trazendo esses temas que são super polêmicos, que vocês gostam de fazer. Por isso eu acho legal ele falar que não quero dizer que eu não sou ofensivo, porque vai ofender alguém alguma hora, mas a maneira como vocês fazem é sensacional. Mas você acha que tem uma barreira, ou dá para transpor? Porque dá muita vontade de ver vocês na televisão aberta e poder trocar com uma galera que não tem internet, que só tem esse acesso. Então, eu queria saber se vocês acham que dá para transpor, sair um pouco dos bastidores, chegar com um choque no domingo, no lugar do Fantástico, seria legal. Pô, eu acho legal. Você conhece alguém do Apresentar, que de podia repente, o fazer isso diretorzinho da acontecer? Globo pra gente? Cara, não, eu acho que tem um lance nas paradas que a gente faz, cara, que é um... Como a gente vem... Muitas pessoas do grupo vêm de uma relação de fazer humor com texto, assim, são todos roteiristas, então tem esse lance de escrever pra caralho, e ter uma preocupação com o texto mesmo, e como a gente já trabalha junto há um tempo, a gente tem uma liberdade de chegar e falar, caralho, isso aí que você escreveu tá uma merda, hein? E, enfim, e lapidando isso e tal. Eu acho que é uma preocupação grande assim, com o texto, acho que isso ajuda no resultado final. Assim. E eu acho que tem espaço, sim, cara. Eu espero que tenha. Vai ser bom. Eu acho interessante a ideia de ir para a TV aberta. Eu acho que tem espaço, sim. Acho que a TV aberta ela está um pouco... Está com um buraco ali, né? De humor, assim. Algumas coisas foram acabando, mas coisas novas não ocuparam esse lugar. Eu acho que tem espaço, sim. Acho que ia ser uma experiência interessante fazer alguma parada na TV aberta. E sobre a parada do nosso humor, assim, a parada é que a gente... É natural, assim, a gente não acha engraçado uma parada que é para você rir de alguém, sabe? Tipo, a gente se zoa um ao outro, tal, eventualmente brinca com a ignorância dos personagens, tal, mas é sempre uma parada meio para rir de si, nunca é, pô, vou rir desse cara aqui porque ele é feio pra caralho, tipo, pô, é ridículo, não é engraçado, tipo, o cara só é feio, Bruno, não é engraçado rir dele. Então a gente meio que se zoa e tal, e até quando a gente faz algo que seria ofensivo, tipo, sei lá, preconceito é coisa de cigano. É tão surreal, tipo, o cara achar cigano preconceituoso, que o próprio cigano ele vai achar engraçado, talvez, ele não vai achar que é ofensivo, sabe? Que é tipo, pô, de onde esse cara tirou isso? Tipo, cigano, sei lá, nunca vi um cigano, eu não conheci um cigano. Então, assim, porque rola, e várias vezes a gente pensou, porque a gente falou assim, cara, os ciganos, a gente pensou isso em algum momento, tipo, cara, os ciganos foram perseguidos na Segunda Guerra também e tal. A gente fala, pô, beleza, mas... Sei lá, é tão surreal. Ninguém nunca chamou ciganos de preconceituosos. Vamos fazer isso aqui. Normalmente, cara, eu acho que quando rola alguma coisa, assim, uma piada que tem um potencial de ofender alguém e tal, não sei o quê, pra mim, o que rola, usar ou não, é, caralho, essa piada é boa, ela é bem construída, tipo, ou ela é só ela só reproduz uma parada merda. Então, é meio que isso, assim. Acho que isso é engraçado, é bem construído e tal, mas normalmente a gente não tem muito esse dilema, né? E a gente usa um parâmetro que é o Paulinho Gogó, que a gente fala assim, tá Paulinho Gogó? Aí, se tiver, vamos mudar. Que é meio isso, assim. Agora, sobre o negócio da TV aberta, eu acho super possível, assim, porque a TV aberta, em algum momento, vai ter que abrir as pernas, porque senão a internet vai engolir mesmo, assim, tipo... A gente tem total liberdade, se eu ficar ganhar dinheiro, ótimo, mas não tem nenhuma pretensão de ficar rico, então, assim... acharia massa para a TV aberta e falar com uma galera, isso é foda, tal, mas não é uma parada também que eu vou perseguir para minha vida, tipo, não quero fazer malhação. Pô, você podia fazer um professor Breno de malhação. Um professor que canta para ensinar fórmula de química. Não vou dizer que eu nunca faria, talvez faça, mas, enfim, não é algo que eu almeje assim para minha vida. Alguém mais? Vou aqui, ó. Ah, já foi lá. Aqui. Vocês falaram que, tipo, 87%, né, é roteiro e o resto improviso.
Só que com o Choque Lixo dá para sacar que tem muita coisa, que tipo assim, muitas piadas que vocês pensaram de ir para um lugar ou outro lugar. Eu queria saber um pouquinho mais do processo de edição disso, se vocês todos participam da edição para decidir qual é o melhor caminho das piadas, enfim. O Raul é talvez o cara que mais edita o Choque, né? E você, Caíto? Caíto editou bastante também. Mas assim, eles editam, montam e aí mandam um corte embaixo, assim, por e-mail, e todo mundo comenta. O Daniel é muito meticuloso nos comentários. Ele manda uma decupagem assim, de tudo. Acho que aqui tinha que cortar para a câmera mais aberta, sabe? Tipo, todo mundo... Eu comento menos, assim, porque eu sou menos meticuloso e mais preguiçoso. Mas, assim, todo mundo comenta, todo mundo vê. E Raul e Caíto que metem mais a mão, assim, e fazem. E aí, no fim, o corte final todo mundo comenta tal, mas cabe aos editores ali e tal. Nem sempre dá para fazer desse jeito que eu vou te falar agora, mas o jeito que eu mais gosto de fazer é o seguinte: quando a gente vai começar a edição, sentar pelo menos com a pessoa que vai editar, pelo menos mais 2 pessoas do grupo, assim. Porque aí você já bota os blocos lá e fala, porra... E é meio que o parâmetro é, cara, a gente riu? Se a gente riu, fica. Se a gente não riu, vaza. E é isso. E aí... Mas aí chega um momento do processo que é uma parte boa da edição, mas também às vezes dói um pouco, que aí você jogando coisa boa fora. Mas aí esse é o momento que eu vejo e falo, caramba, a gente está num caminho certo que a gente está jogando. Se a gente está jogando coisa boa fora, a gente vai ficar só com o melhor do melhor. Foi por causa disso que surgiu o Choque Lixo? O Choque Lixo, ele meio que... Depois que a gente fez os primeiros vídeos, a gente postava os mesmos vídeos no início, os mesmos vídeos no Omelete e na TV Quase. Só que aí a gente viu que estava, enfim, estava dividindo o view, era melhor fazer 2 produtos. A gente falou, por que a gente não faz uma parada com os extras que não entraram aqui e tal? A gente coloca lá na TV Quase e tal, que tem material bom. E o Choque Lixo, ele é meio que... Ele é uma versão mais solta, então ele não precisa ter aquele começo, meio e fim, igual os vídeos que a gente coloca no Omelete. Então a gente consegue aproveitar várias piadas ali que são boas e joga de um jeito solto ali. A gente não precisa construir muito, né, um episódio todo estruturadinho. E eu acho isso bom, que a gente acaba aproveitando muita coisa que antes ficava de fora e tal. Eu esqueci o que ela perguntou, mas eu respondi. Eu acho que você respondeu. Se vocês participam da edição, né? É isso? Já respondeu. Raul, eu queria saber de onde você tirou o seu personagem do Juventude em Debate. E, que é e o lance do grunge, de tocar aquele grunge lá, como é que é o esquema? De onde é que surgiu aquela brincadeira? Brasília é o único lugar que o grunge ainda vive. É o único lugar o quê? Onde o grunge ainda vive. E Leandro, o que tu aprendeu trabalhando com atores? É que você é claramente ator, mas antes roteirista e diretor, né? Trabalhando com Paulo Tifentale, trabalhando com também aquele maravilhoso apresentador e entrevistador, Rogério Skylab. Vai você primeiro. Você sabe que essa pergunta vai ser difícil de responder, né? E você jogou pra mim. Eu vou editar. Cara, ô Leandro, aquela paradinha lá que a gente marcou, hein, bicho, pô. Lembra, eu sou de Jacarepaguá, rapaz, quer me complicar aqui? Aquela parada lá, hein. A Tatu, pô, a Tatu. Cara, o personagem do Juventude em Debate é o Seu Getúlio, que ele é um idoso que toca versões de músicas de bandas grunge em português. E, cara, isso nasceu, bicho, que é meio que a gênese tanto do Seu Getúlio quanto do Padre Eliseu, que o Daniel faz, que provavelmente isso era 2012, sei lá. Então eu e o Daniel, a gente trabalhava junto, tanto fazendo as coisas da Quase lá em Vitória, quanto que a gente pegava uma porrada de bico para fazer no audiovisual e em outras paradas para conseguir fazer, enfim, para sobreviver. E aí, cara, chegou em algum momento, não sei porquê da vida, que a gente ficava trabalhando na mesma sala, eu e o Daniel, e a gente começou a se comunicar só com voz de idoso. Eu acho que foi eu fui no... Acho que um dia eu fui pagar uma conta na loteria, um bagulho assim.
Aí tinha um senhor revoltado lá e tal, por algum motivo. Isso aqui é um absurdo, ficar 3 horas na fila. Aí eu voltei falando assim com o Daniel, aí, bicho. E a gente só conseguiu se comunicar assim durante meses. Isso, com certeza, destruiu a nossa vida social, destruiu nossos relacionamentos na época, porque a gente chegava em casa falando com a namorada, porra, daquele jeito. Imagina. E aí depois, cara, depois de 2013, quando a gente foi fazer o Overdose juntos, quando a gente não estava em cena, eu e Daniel, a gente também ficava falando igual velho. Só que aí chegou um momento, em algum momento, a gente ali nos bastidores falou, caralho, pô... E a gente começou a cantar umas versões das músicas grunge em português. Aí falou, caralho, pô, vou fazer isso. Aí, um tempo depois, rolou o último programa do mundo. Aí eu falei, cara, quero botar aquele velho lá, lembra dessa ideia? Lembro. Porra, aí foi assim. Meio que aconteceu. Tudo muito pensado. Oi? Tudo muito pensado. Foi, porra, um personagem muito nonsense, né, cara? Assim, meio que na doideira mesmo, assim. Eu gosto de fazer esse velho. Eu gosto de fazer velho. Acho que eu faço 3. A gente tem maior preocupação no Choque, né? Às vezes, a gente olha assim, o roteiro e fala, cara, tá com piada de velho de novo. Que a gente não odeia velho, mas sei lá, é natural, a gente faz muita piada de velho. E a gente falou, cara, vão acusar a gente de velhofobia, sei lá. Tem um nome para isso, que não é velhofobia, sei lá, geriatrofobia, sei lá. Agora, sobre a pergunta lá, sobre o que eu aprendi, eu fiz tipo um supletivo de maluco, né? Porque a primeira parada que eu fiz foi o Larica lá, que eu escrevi e dirigia. Depois, eu fiz um programa com o Serguei. Eu não sei se vocês conhecem o Serguei, mas ele é bem dodóizinho, assim. E aí eu fiquei 20 dias na casa do Serguei, morando com o Serguei para fazer o programa, que era um programa multishow na época. E saí de Serguei e peguei Skylab. Aí eu falei, cara, se até agora eu não estou tomando Rivotril, sei lá, tô aprendendo aqui com a loucura. Não, eu acho que eu aprendo com todo mundo, na real, cara. Aprendo com o Raul, aprendo com o Daniel, aprendo com a minha faxineira, sabe? Tipo, sei lá, a gente aprende o tempo inteiro com todo mundo. Agora, o que eu aprendi com eles foi que não é... Sei lá, eu sou muito tímido, não parece. Mas eu sou tímido pra caralho, assim, eu fico vermelho, aquelas paradas. Eu aprendi que dava para fazer. Tipo, no Larica, eu comecei meio a atuar de onda porque não tinha recurso, né? A primeira temporada do Larica a gente fez com R$6.000 por episódio. E, assim, para audiovisual, isso é tipo nada. E, então, precisava de um cara para fazer o diretor do Canal Brasil. Aí eu fazia. Aí precisava de um piloto e um copiloto. Aí fazia eu e Caíto. Aí, nisso de fazer pontinhas, você vai vendo também que, pô, é só chegar lá e fazer também. Tipo, nenhum mistério. Às vezes ficava uma merda, às vezes ficava bom, mas com o tempo você vai acertando mais do que errando. Eu acho que é isso. Eu perdi um pouco o medo, assim. Perdi um pouco a vergonha, eu acho, sabe? Você fica tanto vendo e, tipo... E eu não acredito... Eu acho que não tem um caminho certo. Você pode fazer faculdade de cinema e aprender, pode fazer rádio e TV, pode fazer um curso, um Senac da vida. Mas eu me viro melhor aprendendo, fazendo as paradas. Então, assim, primeira vez que eu entrei num set na vida foi para gravar o primeiro episódio do Larica. Assim, tipo, eu nunca tinha feito nada. Nunca tinha gravado nada. E aí você vai aprendendo, né? Tipo... É tudo um processo. Eu sou muito a favor disso, de pega e faz, sabe? Tipo, não sou diretor. Pô, mas quando você dirigiu primeiro, você já é. Tipo, eu não era diretor, eu dirigi o Larica, eu sou diretor. Mas é isso mesmo, tipo, a gente também cria um mistério para a parada que é, pô, pratiquem, sabe, exercite a parada, tipo... Eu vejo uma galera vem falar assim, pô, eu queria começar a escrever roteiro, me indica um curso, uma parada. Eu falei, pô, tem uma porrada de curso, é legal fazer e tal, mas... Pô, você quer escrever, bicho? Você tem um computador, sabe? Tipo, senta e escreve um roteiro. Tipo, vai ficar uma bosta. Pô, beleza. Depois você escreve outro melhor. E, tipo, ou volta no primeiro daqui a 10 anos, sei lá. Tipo, é isso. O Choque, o Julinho da Van de 2010, eu acho. E, sei lá, o Choque veio 6 anos depois. Então, assim, anota tudo, grava tudo, faz. Em algum momento você vai estar fazendo melhor, sei lá. É igual correr. Você começa a correr, é uma bosta. Um mês depois é uma bosta também, só que você consegue correr mais. Mas eu vejo muito... Porque, normalmente, por exemplo, você vai ler um livro sobre produção cinematográfica ou produção audiovisual e tal. É muito num modelo gringo, né, cara, que é muito distante da nossa realidade, assim, as paradas. Então, eu acho que vocês querem
enfim, se alguém, acho que ninguém falou que quer fazer audiovisual, mas eu vou falar isso mesmo Aqui assim. tem gente que quer fazer audiovisual sim, que tem uma porrada de gente cara de maluco. Só a moça ali levantou a mão, só. Ó, tá vendo? Coitada. Aí, é fazer, né? Descobrir como é que a parada funciona principalmente dentro da precariedade de recursos que é o audiovisual brasileiro. Para a grande maioria, porque é igual futebol, tem uma galera ali que ganha milhões. E aí, Tem uma galera que a já grande maioria ganha miséria. Tem uma galera que já é filha de alguém. Muitas mãos levantadas. Eu queria perguntar duas coisas, na verdade. A primeira é se, do Raul, eu sei que o Raul já dublou personagens no Irmão do Jorel, o Mendigo dos Mares, o Mendigo das Selvas. Eu queria saber de você, Leandro. Você já dublou ou já participou da criação de algum personagem? Eu fiz o Vicente Van Gogh. Na temporada nova, que está finalizando o episódio que eu fiz, que é um episódio massa pra caralho, que eu não lembro quem escreveu agora. Acho que foi Davi, talvez. Acho que foi o Davi. Tem cara de Davi, que é o Normalmente mais essas coisas artístico. de arte. Bota na mão E de o Davi. Van Gogh é uma onda, que era uma ideia que eu acho que era do Juliano, antiga, que é meio por que o Van Gogh nunca vendeu um livro em vida, que eu faço um Van Gogh e ele é chato pra caralho. Tipo, aqueles caras que vendem poesia em bar. Aí, quer comprar um quadrinho? Não, gosta de poesia de rua? Não, comprar um quadrinho aqui comigo, pô, Vicente Van Gogh e tal, não sei o quê. Ele é tipo um cara muito mala, assim. E aí é a aventura do Irmão do Jorel e dele tentando achar a orelha dele, que o Beethoven roubou. É uma doideira. Mas fiz só esse. A outra pergunta era sobre o último programa do Mundo. A aleatoriedade... enfim. Aleatoriedade. O nonsense do último programa do Mundo, ele é proposital ou é tipo... Vocês vão conversando e, nossa, acho que eu vou inserir isso daqui nesse programa. Tem uma doença mental de vocês, né? Sim. E, cara, o processo do último programa do Mundo, ele é meio... O roteiro a gente faz... Normalmente, ele é um pouco mais... Acho que ele é um pouco mais solto no início, assim, o roteiro, porque todo mundo joga um monte de ideia ali e tal... E o Daniel vai costurando, fazendo a redação final, e depois a gente vai relendo e escrevendo coisas. Pô, pensei nisso aqui, isso liga nisso aqui e tal. E vai montando tipo um quebra-cabeça que tem, pelo menos pra gente, uma unidade ali, naquela loucura, enfim. Só que ele é um programa, cara, que a gente faz roteiro, só que na hora de gravar acontece coisas completamente inesperadas ali. Então, porque... por exemplo, quando eu dirigi a terceira temporada, que foi do Pro FX, cara, dirigir o último programa do Mundo é basicamente o seguinte: você tem um roteiro ali, que é a ilusão que você vai controlar alguma coisa que vai acontecer, mas a função na direção é promover o caos o máximo possível para que aquilo saia do teu controle, para que alguma coisa extraordinária aconteça ali. E é meio isso. E depois vai para a edição... E é um programa que depende muito, 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 muito da edição, de ser construída ali as outras doideiras. Então, ele é um programa que ele é feito e refeito muitas vezes. Então, a gente reescreve muitas vezes. Na hora que está gravando, surgem várias ideias. Tipo, não é um programa que ele não permite que seja engessado. Assim, ele não permite que, cara, beleza, você entra por aqui, sai por aqui, fala isso. Não é possível isso. Assim. É tipo, bicho, vamos ver o que acontece. E muitas coisas acontecem. E na hora da edição também, o processo sempre rola muitas coisas ali, muitas coisas surgem só na hora da edição. Que às vezes é uma parada que você coloca ali, bicho, é um rostinho do vice-cônsul no cantinho, assim, que funciona. Ou, meu irmão, ou jogar para um daqueles universos loucura lá de espaço, ou ir para a rua. Ou uma ideia aquela do Juliano, e se eu der uma voadora nos peitos de Raul? Né? Ele dá umas ideias, tipo... Não, eu quero ver pular com os 2 pés no peito do Raul, ele vai cair. Acontece. Mas pensando assim, esse jeito, a gente faz tudo que a gente faz de um jeito mais... É quase feito à mão mesmo, né? Tipo, é mais artesanal mesmo, tudo, assim. Talvez por isso que a gente não ganha dinheiro ainda. A gente demora para fazer tudo. Não, é bem complicado. Assim, porque quando a gente começou... Complicado não, para mim é de boa. Complicado para quem trabalha com a gente, mas aí é problema deles. Porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com uma produtora, que é uma produtora super nos modelos audiovisuais, tipo, pô, é nego assim... manda a ordem do dia, a gente fala, aham. É assim, é tipo... Não, mas como assim? Eu não você mudou em cima da hora, não sei o que. Mudei, vou mudar de novo. Vai acontecer... E agora eu vou mudar só de Vou mudar de novo.
É tipo, ou trabalhar com um diretor que, tipo, não, você tem que ficar aqui. Eu não quero falar dessa experiência, não. Aqui, Eu olhando. tive uma experiência agora, que, enfim, eu quase saí na porrada com o diretor, que eu estava fazendo lá uma série X, e aí eu tinha um diálogo com a pessoa, aí ele fez 2 xizinhos assim, aí ele falou, ó, você vai entrar aqui, você vai dar um esporro nele, mas você vai olhar para a câmera. Aí eu falei, cara, ninguém conversa sem se olhar. Ele falou, vai ficar bonito, vai ficar artístico, confia em mim. Aí eu olhei e falei, cara, eu vou agredir esse cara, ou eu confio nele e confio que vai ficar uma merda e tudo bem. Aí eu fiz do jeito que ele pediu, espero que não fique uma merda, mas grande chance de ficar. Eu fiquei revoltado, fiquei dias falando disso. Eu falei, cara, o cara queria que eu conversasse sem olhar para a pessoa com quem eu estou falando. O audiovisual é uma mentira, Leandro. Mas eu tenho a seguinte filosofia, que é, cara, se alguém, enfim, qualquer pessoa me manda fazer alguma coisa que prejudica a comédia, eu não tenho que respeitar isso. E, no fim, a gente é que tem o poder. Porque ele vai ligar a câmera lá. Se eu não fizer do jeito dele, o que ele vai fazer comigo? Porque meio, às vezes, eu vejo a galera levanta um circo pra fazer uma puta série. Tipo, porra, aí os caras tiram uma grana, porra, muita grana. Aí os caras se preocupam com, sei lá, se você vai quebrar um objeto, se um objeto de cena pode quebrar. Ou se... Sacou? Ou um jeito que você tem que ficar engessado e tal. Tipo, porra, foda-se tudo. O importante é, meu irmão, você tem que contar a historinha e fazer mais TV aberta vai ficando mais longe da gente. Alguém mais aí? Pergunta? Aqui, ó. Boa tarde, pilotos. Queria dizer que eu estou aqui honrado de estar na palestra com o Palestrinha. Só você é a mãe dele que gosta. Eu sou um piloto em treinamento. Ainda não estou nas ruas, estou só dirigindo o GTA mesmo. E eu queria perguntar para vocês aí, porque a gente tem um canal de YouTube aqui, a galera, também, qual é a maior dificuldade que o TV Quase já enfrentou? E queria saber o que faz vocês não desistirem de continuar fazendo o canal de vocês. E se vocês têm algum conselho para dar para quem está começando aí. E é isso aí, uma palavra de carinho, um abraço. Cara, a gente continua, no meu caso, eu continuo fazendo o que eu faço porque eu não sirvo para mais nada. É basicamente isso, assim. E isso aí, no início da parada foi bem complicado mesmo, assim, foi bem uma... Para mim foi questão de fé mesmo, que eu falei, pô, brother, o que eu tô fazendo aí, brother? O que eu tô fazendo aqui, virando noite, fazendo essa porra desses vídeos aqui que 300 pessoas estão vendo, sacou? Mas, enfim, agora é mais tranquilo, agora de algum jeito deu certo. Eu acho que tem uma parada assim, que é meio egoísta, mas é meio verdade também, assim, que a gente faz muito pra gente mesmo, assim. Eu comecei lá, o Larica lá, a gente fez porque era uma parada que a gente queria ver, sabe? Tipo, e na época, eu trabalhei em empresa a vida inteira, até abril desse ano eu trabalhava de 9 às 6 numa empresa e tal. E eu tinha vontade de fazer audiovisual, e tinha conhecido o Caíto, e a gente começou a escrever junto, tal, e estava numa época que bombava muito os programas de culinária, assim. E eram os programas de uns gringos, sabe? Era o Jamie Oliver, o Olivier. A gente falou, pô, a gente tem que fazer o do cara que é brasileiro, que é o Oliveira. Aí a gente falou, pô, é um cara que vai, sei lá, vai fritar uma parada, vai queimar, vai tocar uma cuíca, sabe? Tipo, a gente falou, pô, é um cara que vai errar, que não saiba, e que seja mais real e mais possível, porque... Eu sempre gostei de cozinhar, só que, pô, é muito ofensivo aqueles programas de culinária. O cara começa, ingredientes, Damasco da Índia. Você fala, caralho, eu não sabia nem que isso existia, bicho. Eu não vou ter isso em casa. Aí você tem que anotar, ir para um mercado, que não pode ser qualquer mercado, tem que ser um mercado de rico, porque para ter as coisas e tal. Aí eu falei, pô, a gente tem que fazer um programa de culinária para quem quer cozinhar em casa. A Vera, assim, quem quer cozinhar, cozinha com o que tem. Então, assim, pô, você abre a geladeira, não tem pato, mas tem salsicha. Porra, vamos fazer um estrogonofe de salsicha, bicho. Pro guerreiro que chega em casa de madrugada, quer fazer um alimento. Aí a gente fez enfim, a gente começou a procurar ator para fazer, e o cara que ia fazer era o Adnet. A gente, enfim, testou uma galera e tinha meio fechado com o Adnet, e o Paulo tinha furado, que o Paulo era uma indicação do Castanheira, tal, que é um amigo nosso, que fazia o som do Larica. E ele não foi. E aí a gente fechou, acabou o teste com o Adnet, falou assim, cara, esse cara aí fechou. E aí, quando a gente estava descendo com o equipamento, chegou uma Paraty antiga, daquela quadradinha,
cara, cheio de roupa de cama, roupa Paraty lotada. Aí saiu o Paulo da Paraty, estava dirigindo com roupa no colo. Aí saiu assim com a roupa e falou: porra, brother, perdi esse teste aí, deixa eu fazer esse teste aí. Porra, não quer gravar esse teste? Não, eu estava resolvendo as paradas em Teresópolis. Aí a gente falou: caralho, esse cara já largou na frente, né? Porque essa vibe do tô resolvendo as paradas em Teresópolis. A gente falou: não, pô, vamos aí. Aí no dia seguinte a gente foi gravar na casa dele. E isso foi maneiro, ele foi a única pessoa que cozinhou. Porque o Adnet é muito engraçado, e assim, seria um outro programa com ele, tinha um outro tom e tal. Mas ele fingiu, é ator, né? Tipo, o Paulo também é ator, mas ele só fakeou ali que estava cozinhando, foi falando as paradas dele, ele falou o roteiro que a gente tinha escrito. Aí o Paulo, a gente foi gravar com ele, ele falou: porra, é o seguinte, não li roteiro. A gente falou: beleza. Aí ele: liga a câmera aí, vou falando umas coisas aqui de teste. Aí a gente ligou a câmera e era na casa dele. A casa dele já tinha aquela cozinha bege, que é a cozinha padrão do brasileiro médio. Tipo, sei lá, se for perguntar aqui, 70% da cozinha aqui é bege. Aquela piazinha de mármore já toda carcomida, com história. Aí a gente achou lindo, e a luz era linda lá, tinha umas janelas, entrava luz de tudo quanto é lugar, e já tinha uma luz bonita. Tipo, a gente gravava o Larica lá, a gente só botava 2 difusores, assim, e era a luz do apartamento do cara. Aí a gente começou a gravar o teste, ele parou, começou a cortar uma cebola, ele parou assim, aí botou a mão. Aí olhou para a câmera e falou: quando eu corto cebola eu não choro, eu me emociono. Aí a gente falou: caralho, bicho, essa é a parada. Então, assim, para a parada do YouTube, assim, tem muito uma parada de, pô, faz para vocês, sabe qual é? Faz o que você gostaria de ver, enquanto der para fazer, vai fazendo. Óbvio, se tiver 2 filhos, criança tiver desnutrida, de repente vai fazer um Uberzinho, vai trabalhar. Mas enquanto você puder fazer as paradas porque você acredita, porque você quer ver, eu acho que é o melhor jeito de dar certo mesmo, assim. O seu critério tem que ser você, assim. Tudo que a gente faz são coisas que a gente gostaria de ver. É meio quase uma punheta mental, né? Você fica assim: porra, vou fazer para mim mesmo que eu gosto. Mas é verdade, assim, eu acho que é o melhor jeito de você fazer mesmo. Não sei se eu respondi, acho que sim. Aí, vou aqui na frente, hein, porque aqui ninguém foi ainda. Então, vocês já falaram que seria interessante, TV aberta, tal, mas vocês não sentem que nessa transição vocês possam perder um pouco dessa naturalidade mesmo? Isso mesmo que você falou de a gente faz para a gente, né? Essa coisa assim de, sei lá, ter mais liberdade mesmo, sabe? Porque quando eu comecei a assistir o Choque, eu acho que foi no primeiro vídeo mesmo, né? O Harry Potter sem ser Harry Potter. Foi até minha amiga aqui que me indicou. Não tem nome. Bárbara. Isso, Bárbara. Beleza. Aí, assim, a gente começou a assistir, aí foi pregando, né? Aquela coisa no Twitter, que a gente vê que vocês são bem engajados lá, o pessoal curtem os comentários, enfim, essas coisas. E a gente foi vendo crescer, eu acho que a maioria do pessoal aqui, né, que gosta, foi vendo crescer, aí os memes estavam em todos os lugares. A gente começava a ficar empolgado, ia pregando aquela coisa. Só que eu senti que não mudou, entendeu? Assim, vocês conseguiram manter essa liberdade, um humor igual, mas assim, você não sente que se for uma coisa vai crescendo no nível de chegar na TV aberta, por exemplo, atrapalhe vocês? Cara, eu acho difícil. Se você continuar, se você fizer a mesma coisa que você faz em outro lugar, por exemplo, mantendo os roteiristas, mantendo a mesma direção, mantendo os mesmos atores, acho muito difícil perder a essência, sendo as mesmas pessoas, assim. Eu acho que tem muito, as pessoas têm um pouco de receio, assim, das coisas perderem a essência quando vão para uma parada maior, né, ou um esquema de produção mais industrial e tal. E provavelmente a gente também tem essa preocupação de continuar fazendo sempre o que a gente acredita. Acho uma preocupação válida, mas eu acho que a gente é velho de guerra. Então acho que a gente não se meteria num lugar onde a gente não se a gente não se sentisse confortável ali para produzir o que a gente realmente gosta, do jeito que a gente gosta e tal. E a gente é uns burros empacados também. Ninguém, no sentido de, cara, é muito difícil. Eu acho que seria muito difícil alguém conseguir fazer algo que a gente faça algo que a gente não queira fazer. E tem uma parada que a gente consegue afirmar com toda tranquilidade, que
A gente não vai se não for num esquema da gente fazer o que a gente faria, sabe? Tipo, porque, sei lá, a gente já está acostumado a ser pobre. Então, tá tranquilo. A parada do, você vai ganhar dinheiro, não vai conquistar. Tipo, é óbvio que a gente quer fazer, até porque, assim, eu acho importante fazer e ir e fazer do jeito que você acredita, na TV aberta, sim, e combater um pouco essa parada de nego, fulano não vai entender, sabe? Tirar audiência para burro, assim, tipo, não, cara, nego não ri porque não tem, assim, mas se tiver, nego vai rir, as pessoas vão entender, sim, tipo, sei lá, eu não sei o que essas pessoas que falam isso devem viver cercadas de imbecis em volta, porque falam assim, não, o nego não entende, é porque os amigos não entendem, né, sei lá. Mas eu acho que, assim, é possível, a gente tem vontade, mas a gente também só vai fazer se for do nosso jeito, assim, de verdade. Até porque, assim, não há muito sentido alguém levar a gente para a TV aberta, tipo, nossa, a gente quer trazer vocês, é muito legal, e chegar lá e o cara fala, não, mas não quer que a gente faça assim? Tipo, não, se você quer trazer, é porque você quer que a gente faça o que a gente faz e tal. Então, assim, a gente nunca vai para lá para fazer uma outra coisa. Não vai chegar lá e fazer um Zorra. Nada contra o Zorra, mas não é a nossa parada. É isso. E aí, beleza? Eu quero fazer um pedido para o Maurílio e uma pergunta para o Julinho. Julinho, meu querido, você falou aqui que não tem a pretensão de ficar rico, mas vocês estão lançando filme, audiolivro, livro, não sei o quê, e não tem nenhum problema em ficar rico. Eu quero ficar rico, né? Então, não tem nenhum problema ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente é bom de fazer. O que vocês acham de fazer esse formato do Choque numa apresentação de teatro para passar pelo Brasil todo? Eu acho bacana e eu daria meu dinheiro lá para ajudar, sim. E para o Maurílio, Maurílio, eu acho a sua cara muito engraçada, cara. Eu morro de rir com você só de olhar para você. Então, um pedido para você, por favor, não saia do vídeo. Qualquer vídeo que você aparecer, eu estarei lá assistindo e curtindo, tá? É um pedido de coração de um fã. Muito obrigado. Qual foi a minha pergunta mesmo? O Teatro do Choque. Tá. Teatro do Choque. Cara, a gente tem sim vontade de fazer. Sobre a primeira parte da sua pergunta ali, pô, bicho, ninguém fica rico no Brasil com um livro, só o Paulo Coelho. E youtuber, talvez. E cinema também não dá dinheiro, cara, é uma grande ilusão, assim, sei lá. Dá dinheiro aqueles filmes lá do Se Eu Fosse Você. Exatamente. Você normalmente pede dinheiro, pede... E assim, a parada de não querer ficar rico cara, eu imagino, deve pintar uns parentes que eu nunca vi, entendeu? Já é difícil lidar com a família que eu já conheço. Se eu ficar rico, vai pintar uns primos de primo da mãe, do tio, que putz, grila. Imagina amigo oculto. Mas, assim, teatro a gente quer sim fazer, tipo, o nosso sonho, só que a gente agora não consegue parar para produzir, escrever, porque também, para fazer, a gente quer fazer uma parada que seja maneira e que a gente fique amarradão de fazer e tal. Mas a gente queria muito fazer, porque a gente vem fazer esses negócios assim, tipo palestra, já dá vontade de fazer um sketch. Você já está no palco, já tem uma galera, você fala, pô, vou falar uma gracinha aqui. Deve ser legal pra caralho, a gente tem uma vontade de fazer e acho que vai rolar em algum momento. E você vai gastar seu dinheiro lá. Muito obrigado pelas suas doces palavras. Eu comecei a ver o último programa do mundo, comecei a entrar no MTV Overdose, me vi meio viciado, assim. E eu gosto muito desse tipo de humor, assim, que apresenta essa coisa verdadeira que vocês colocaram várias vezes hoje aqui, né? Tipo, vocês sendo você mesmo, e você brincou com a coisa da punheta mental, mas, de certa forma, se a gente não for egoísta em relação ao que a gente quer, quem vai ser? Quem vai fazer o que a gente quer fazer, né? E esse tom de verdadeiro é muito foda. Eu fico imaginando uma pergunta, talvez para os dois, não sei, se tem alguém assim que potencializa o processo criativo do trabalho. Por exemplo, eu conheço pouco do Juliano Henrico, mas ele parece um agente do caos. Assim, os trabalhos dele parece que é uma coisa muito surreal. E o Furlan também. Eu, inclusive, imagino como é que você se posiciona, Raul, com a parada, assim, desde do Overdose, assim, com os outros programas, eu não sei. E, né, por exemplo, o lance da linguinha que você falou lá, que ele utiliza, né, para poder fazer, e como é que vocês se seguram para isso. Enfim, a pergunta é essa, do potencializar do trabalho e tal. Beleza? Todos nós somos agentes do caos. Porque é meio isso, né, cara? Algumas... Principalmente o último programa do mundo, ele tem essa característica de buscar sempre o caos, a loucura, de meio que levar tanto... de perder o controle mesmo, de algum jeito ali. Tanto na entrevista. É uma direção que... normalmente, muitos diretores tendem a
a buscar o controle, né? Mas ali busca-se o descontrole. Mas, ao mesmo tempo, tipo, você falar, o Juliano, ao mesmo tempo, é um maluco, cara, que ele é muito agregador, assim, ele consegue, tipo, no Irmão de Orel, juntar uma galera ali, tipo, tanto de roteiristas quanto dos atores, por exemplo. Então, o maluco está fazendo uma parada muito, muito, muito grande mesmo, nesse sentido, de conseguir juntar uma galera ali e tal. Então, não é só de... É preciso ter algum tipo de organização dentro desse caos ali. O Daniel é super organizado, né? Não, o Daniel acho que é o mais, talvez. Você não acha? Eu acho ele super... O não, calendário dele do Google é uma coisa linda. Tudo colorido, com data, com coisas que ele tem que fazer e tal. Mas é uma mistura de... Eu não chamaria de organização, assim. Entendi. Tá. Ele tem uma outra parada ali que parece organização. Não, mas ele realmente, Daniel, é muito organizado, assim, né? Eu acho, assim. E a gente tem personalidades muito diferentes, assim, todos nós e tal. E acaba virando um samba do crioulo doido e dá certo. Alguém? Oi, eu queria perguntar, eu vi a entrevista com o Gaveta, do Gaveta Filmes, e aí ele falou, zoando, né, que quando ele lançou o canal dele do YouTube, você, Leandro, zoou ele que ele tinha virado youtuber. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem essa produção audiovisual para o YouTube, para a internet, e o que vocês acham desse futuro, porque antes era muito difícil escoar, né, a produção audiovisual. Você tinha que ter um contato no Canal Brasil e tal, ou, enfim, MTV, e agora não, todo mundo tem essa possibilidade de produzir audiovisual. Eu queria saber o que vocês acham. Pô, eu acho muito lindo, cara. Eu acho muito foda, sei lá, o maior youtuber do Brasil ser o Whindersson, que é um cara do Piauí, sabe? Tipo, eu acho que o YouTube é muito lindo por isso, porque você não tem mais o atravessador mesmo, né? Você produz conteúdo e tá lá, e quem se identificar vai ver e tal. Assim, a gente não faz a parada pensando pro YouTube, na verdade. É porque, assim, a gente tem um canal e a gente vai botar tudo que a gente tem lá porque a gente é um coletivo e tal. Mas a gente faz conteúdo, assim, a gente não pensa em pegar o Choque amanhã e, sei lá, qualquer canal quiser exibir, dar um dinheirinho para a gente exibe também o que já está feito. A gente faz conteúdo, a gente faz o que a gente gosta de ver e, tipo, a gente bota no YouTube que é o que está à mão e tal, e a gente tem um canal, mas a gente não cria pensando nisso, numa linguagem para o YouTube e tal. Mas eu acho muito lindo essa coisa do YouTube, realmente você criar de pessoa para pessoa, sabe, conectar as pessoas em torno de assuntos e de identificação mesmo, assim. O YouTube, ele dá a oportunidade de todo mundo, né, que quer trabalhar de graça para o YouTube. É uma grande... É um grande negócio. O inventor do YouTube deve estar rico. Mas é isso, a gente faz... Enfim, porque no YouTube está lá na mão, mas se amanhã aparecer uma outra coisa lá que a gente consiga chegar em mais gente, a gente vai botar. Tipo... A gente nunca fez pensando nisso. E o Gaveta é meu amigo de adolescência. Ele é de Jacarepaguá também, e é engraçado, quando ele virou youtuber, eu dei uma zoada nele, eu falei, porra, legal, você não está velho para isso não, tal. E aí, quando ele me encontrou depois do Choque, a gente se encontrou numa feira, não lembro qual, assim, ele estava gravando uma matéria, eu estava fazendo uma live em algum lugar, tal. Eu saí assim, ele me abraçou, falou, bem feito. Eu engoli minhas palavras e fiquei quieto. Mas, enfim, eu conheci Gaveta, ele era magrinho, jogava basquete pra cacete. Agora tá magro de novo. O pessoal tá indo embora ali, velho. Estão gostando das suas histórias, não. Vai ter bolo, gente. Não, então vai. Criança, não tô aqui para discutir com criança. Mais duas perguntinhas? Eu ia perguntar isso, como é que a gente está de tempo? O tempo voa, né? Tem uma ali, ó. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria fazer um depoimento. Vai falar de desgraça familiar? Não vou falar de desgraça familiar. É porque, às vezes, a gente faz um trabalho e nem sempre a gente tem a percepção do alcance desse trabalho. Então, assim, tive um período e que o choque de cultura foi muito bom para mim. Que foda, que lindo. Eu fazia as maratonas, assim, porque estava assim, uma fase muito ruim. Vamos bater uma salva de palmas para ela que superou a fase ruim com bom humor? Não, mas eu superei graças a vocês. Assim, vocês davam uma força. Foi graças a você. Não. E
Outra coisa que eu queria perguntar, vocês já até falaram várias vezes, mas é muito bonito falar da composição dos personagens, como vocês construíram os personagens. E outra coisa, o que o choque de cultura proporcionou para cada um de vocês? Assim, o que vocês levam de cada personagem para a vida pessoal? Se é que vocês levam alguma coisa, alguma lição? Julinho. Pô, pegar a lição de Julinho é tenso. Não, assim, o Julinho, eu brinco muito, eu imito muito meu pai, assim. O meu pai é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, assim. Meu senso de humor foi muito fundado por ele, assim. E ele fala de um jeito, sei lá, ele tem nome para as coisas. Ele não fala assim, vou tomar banho. Ele fala, vou jogar água. Que é uma parada meio Julinho. Ele que fala com tranquilidade, sempre as paradas mais absurdas, do tipo, sei lá, não, o Obina tá jogando melhor que eu tô, falo com tranquilidade. Aí você fala assim, beleza, tal. Ele chama cerveja de ampola, Coca-Cola de tubo. Tem 2 tubos aí, 6 ampolas na geladeira, vai lá. Então, assim, eu imito muito ele, porque é essa parada, eu não sou ator, nunca estudei, e acabou que depois do choque, tudo, eu descobri que isso é uma técnica. Você imitar alguém ou trazer uma memória de alguém que é real e que existe na sua vida. Você inventou uma técnica que não já inventei, existia. não, ela já existia. Eu fui ver se estava patenteada, mas não tem patente de técnica. Então, assim, o que eu levo do Julinho para a vida, na verdade, talvez sejam os don'ts dele, né? Os não fazer, do tipo, sei lá, não ser um psicopata que só pensa em mulher, essas coisas assim. Você está conseguindo? Estou conseguindo. Estou conseguindo. Eu estou conseguindo, Raul, porra. Enfim, eu acho que é isso, cara. É porque a gente leva um pouco de todo mundo para casa, assim. A gente fala muito com... Eu vi que o choque tinha acontecido quando eu recebi um meme meu da minha mãe. Ela marcou um almoço, eu falei, eu vou. Aí ela me mandou um meme meu que sou eu dando um beijinho, assim. Eu falei, caralho, chegou aí, mamãe. Mas, sei lá, eu não sei o que eu levo, não. Eu acho que eu levo... O Julinho é meio meio meu pai, meio as pessoas que eu conheço, os motores de van. Eu tinha um vizinho, o Pezinho, tem muito do Pezinho no Julinho, que ele era motorista de van, e eu achava muito louco, ele tinha feito faculdade, e aí, de repente, ele apareceu com uma van que eu acho que era uma Topic. Aí eu falei, pô, tu comprou uma van? Ele falou, não, eu vou fazer Boiúna, Taquara, que eu morava na Taquara, em Jacarepaguá, que é um lugar longe pra caralho, só que eu morava longe do centro da Taquara. Então, eu morava muito mais longe do que o Projac. Quem já foi no Rio sabe onde é o Projac, é muito mais longe. Então, eu tinha essa parada, eu pegava muito condução com o Pezinho eu não pagava, aí às vezes eu ajudava ele abrindo, porque ele não tinha porta automática ainda, aí era um esquema que tinha uma alavanca, assim, para você abrir a porta, as pessoas entrarem. Eu ficava abrindo a alavanca até meu ponto, para ir para a escola e tal. Então, sei lá, eu levo tudo de todo mundo, assim, um pouquinho. Cara, do Maurílio, assim, não sei... O que eu acho que mais influencia na minha vida, assim, é a galera na rua que vem falar comigo, assim. Acho que a galera curte muito o personagem, então, tipo, normalmente me tratam muito bem, de um jeito bem carinhoso. Às vezes, porra, tô esperando um sinal abrir, passa um rapaz de carro e grita, te amo, palestrinha. Eu acho isso bonito, eu gosto. Acho que é o que tem influenciado na minha vida. O Caíto e Daniel, eles enfim, para eles é mais engraçado ainda, eu acho. Porque, assim, o Daniel, que tem um fenômeno que eu acho uma coisa muito linda, que as pessoas pedem para ele dar um tapa na cara delas, mesmo. Fala, pô, me dá um tapa na cara aqui para eu filmar. Aí ele fala assim, vou dar um tapa mesmo. Aí a pessoa, não, pode dar. Aí ele dá um tapa, tipo aquele do Frases que vai no tapa na cara, e a pessoa agradece. Fala, obrigado. Aí eu fico assim, caralho, gente, sei lá, eu acho que tá errado. E o Caíto também. O Caíto, ele conta, tem uma história clássica, que ele estava chegando na produtora antiga lá, que a gente fazia o Larica e tal, mas isso já depois do choque, e ele estava fazendo uma curva com o carro dele que tinha um probleminha de direção, que era um Gol bolinha daqueles cinza PM, sabe? Aí ele estava fazendo a curva assim, aí uns caras viram, aí começaram a meio fazer festa, aí ele falou assim, sai da rua aí, ô filho da puta! Os caras, tipo, muito felizes de terem sido xingados por ele. Eu não passo muito por isso. No máximo, é isso que eu falo, a maioria da galera é muito gente boa, vez ou outra tem alguém que me encontra assim, fala, não, tira uma foto, fala, não, claro, tira, aí olha para mim e fala uma parada engraçada aí. Aí outro dia eu até fiz isso, depois eu me senti mal, assim, porque eu acho que eu fui meio babaca, assim, que eu falei, pô, não faz isso não, cara. Tipo, se encontrasse um médico aqui, você não ia falar, pô, me dá uns pontinhos aqui.
Mas, enfim, na maioria das vezes a galera é muito gente boa, assim. Última. Escolhe bem aí, hein, rapaz. Oi, gente. Eu só queria avisar que a França ganhou da Argentina de 4-2, só para avisar mesmo. Única 4-3, informação 4-3, relevante desculpa. nessa palestra hoje. Obrigada pela correção aqui. Gente que estava ouvindo e não prestando atenção na palestra. Tá certo. 4-3, valeu pela errata. Não, o que importa é que a Argentina saiu, gente. Vocês falando sobre a caracterização, eu acho que assim, a gente, no início eu mostrei para ele, a gente maratonando pra caralho. E a gente foi percebendo o quanto vocês foram se encontrando como nos personagens e tal. E aí rolou você no mecanismo, tipo assim, e ainda mais agora vocês estão atingindo outros patamares e tal. Como vocês conseguem, assim, como vocês buscam de alguma forma, se rolar outras oportunidades e tal, de vocês descaracterizarem do personagem, porque querendo ou não, tipo assim, aparece aquilo lá e aí a galera do Netflix usa os jargões do choque de cultura. E, enfim, como vocês buscam isso? E, inclusive, você estava parecendo o Belchior lá. Obrigado, eu sou um grande fã do Belchior. Não, primeiro uma preocupação que eu tenho aqui, que vem muitos casais falar com a gente. Nossa, agora a gente só fica maratonando, as pessoas estão transando menos. Isso é verdade. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque muitos casais vêm falar isso. Eu passo o fim de semana inteiro vendo Choque, eu falo, caralho, ninguém transa. É para hidratar. Então, sobre isso da caracterização, eu acabei de fazer o filme da Turma da Mônica, e eu não estou de bigode, e eu não sou malandro, eu sou fofinho no filme. Eu acho que naturalmente isso rola, assim, a gente mesmo já vai dando uma filtrada, tipo... Por exemplo, uma galera procura para fazer anúncio de marca, tal, com o Julinho ou com o Maurílio, tal, e a gente fala, pô, personagem não. E, naturalmente, os convites vão rolando para outras coisas. Sei lá, eu fiz uma série agora que eu fiz a morte. E aí eu não tenho nem rosto, eu estou com uma roupa de morte, tal, uma doideirinha aí. Então, assim, eu já estou fazendo essas coisas, mas é uma parada que rola, assim, e é uma preocupação, assim, de tipo, pô, não, me chama para fazer uma outra parada aí, sei lá, um psicopata. E a outra pergunta? Desculpa. Tudo bem. Cara, acho que é uma preocupação válida, assim. Tentar fazer em outros trabalhos algo que tem uma certa distância do Maurílio, sacou? Isso rola muito, as pessoas me chamam de Julinho. E tem uma galera que me chama de Juninho, que eu acho mais lindo ainda. Eu falo, pô, eu errei, eu devia ter botado Juninho. Mas, às vezes, né, pô, eu tava num bar lá no centro de São Paulo, aí um senhor, assim, ele devia ter uns 60 e poucos anos. Eu passei, assim, ele, vem cá, vai. Gosto muito do seu programa, você é o Julinho? Julinho da Van? Eu falo, sou eu. Não pode vou negar. contrariar o tiozão na alegria de me conhecer, achando que eu sou você? Não, e eu adoro encontrar gente da terceira idade que gosta, de verdade. Porque tem uma sinceridade que, às vezes, o cara meio fala mal, falando bem. Não, é muito legal lá. É meio maluco, né? Legal. Eu acho legal, assim, cara. Eu adoro velho. Pô, acho que é por isso que eu... Tem também, tipo, aqui, adoro aquelas merda que vocês fazem lá. Adoro aquelas merda. Vocês são tudo doente. Falo, pô, obrigado. É isso? Fechamos? É só Bem, a última pergunta. Vocês já usaram o Tinder para contato profissional e o LinkedIn para paquerar? Então, estamos trabalhando há 2 anos fora do Tinder. Eu também estou limpo já há um tempo. Mas essa história, especificamente do LinkedIn, eu acho que é alguém que paquerou pelo LinkedIn, rolou uma parada dessa. Eu não lembro agora de quem veio, porque às vezes é muito caos lá. E às vezes a gente já bebeu também, esquece. Mas isso é uma história que rolou mesmo. Alguém paquerou por LinkedIn. Aí a gente só complementou. Cara, muito obrigado por vocês terem vindo e aturado a gente aqui. Vai ter foto. Obrigado mesmo, cara. Obrigado, é muito gente, incrível. Valeu todo mundo que veio. Obrigado. E é muito incrível poder trocar ideia mesmo, assim. E ouvir vocês também e tal. É muito bom, de verdade. Não é porque eles pagaram cachê pra gente, não. A gente realmente gosta.
Obrigado, gente. A gente vai fazer foto. Pode fazer aqui mesmo, né? Não vai ter nada depois. Eu só preciso ir ao banheiro. Eu também preciso dar uma mijadinha. Mas eu volto.